Este vídeo foi criado com o intuito de explicar e abranger um pouco sobre um assunto tão vasto quanto são os telescópios. Somos, então, um grupo composto por 3 alunos: Helena Souza, eu, Henrique Franco, e Isabela de Souza. Mas o que vem a ser um telescópio? Telescópios são instrumentos ópticos que podem ser compostos por lentes ou espelhos, com o objetivo de visualizar melhor corpos que estão muito distantes de nós. Entre eles podem-se citar as nebulosas, estrelas, constelações, planetas, galáxias, satélites e asteroides. Ao contrário do que muitos podem pensar, os telescópios não necessariamente precisam estar na superfície de nosso planeta, mas também podem ser colocados em órbitas no espaço. Além disso, esses instrumentos variam em muitos tipos e finalidades. A exemplo, radiotelescópios, ópticos, para observar astros, coletar dados e outros. Iremos abordar especificamente os telescópios refratores. Sabemos que instrumentos têm sido usados pela humanidade há muitos anos para melhor observar a esfera celeste, e com os telescópios não seria diferente. Na verdade, a primeira evidência que temos de objetos que possibilitam uma melhor visualização do que está acima de nossas cabeças data de 1608, quando o holandês Hans Lippershey confeccionou uma luneta astronômica com lentes de óculos. Posteriormente, o italiano da Renascença, Galileu Galilei, se aproveitou deste novo recurso e o aperfeiçoou. Dessa forma, puderam-se seguir os tão famosos estudos a que eles são atribuídos. Mas isso é história para as próximas cenas. Galilei Galileu, nascido em 1564, foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, sendo considerado o pai da ciência moderna devido às suas importantes contribuições para o entendimento do universo. Um dentre os vários feitos de Galileu foi o desenvolvimento de seu próprio telescópio, em 1609, que tinha como principal objetivo observar e explorar o universo. Esse instrumento foi muito importante para os estudos astronômicos, pois possibilitou a ampliação da capacidade de observação do olho humano. Com o telescópio, Galileu foi capaz de realizar grandes observações. Foram descobertas as 4 maiores luas de Júpiter, denominadas Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Descoberta essa de grande impacto na época, período renascentista, devido ao fato de Júpiter não ser apenas uma estrela errante e possuir seus próprios satélites. Descobriu-se que a Lua possuía crateras, relevos e montanhas em sua superfície. Ao observar Vênus, Galileu descobriu que o planeta apresentava fases, assim como a Lua. Porém, as fases de Vênus se mostraram diferentes. Isso ocorreu pelo fato de que as fases de Vênus observadas da Terra são consequência do movimento de translação de Vênus em torno do Sol, enquanto as fases da Lua observadas da Terra são consequência do movimento de translação da Lua em torno da Terra. Foram observadas esferas ao redor de Saturno, mais tarde conhecidas como anéis de Saturno. Em suas observações ao Sol, Galileu notou que existiam regiões mais escuras que pareciam se mover. Essas manchas foram determinadas como fenômenos na superfície do Sol e, a partir de seus movimentos, Galileu deduziu que o Sol girava em torno do próprio eixo em um período de aproximadamente um mês lunar. O telescópio galileano é constituído pela objetiva, uma lente biconvexa, e a ocular, uma lente bicôncava. Johannes Kepler foi um importante astrônomo, astrofísico e matemático alemão, que viveu na segunda metade do século XVI e início do século XVII, sendo um importante nome do renascimento científico. Através de seus estudos e teorias, ele fez grandes contribuições para a ciência, principalmente nas áreas da astronomia e da física. Entre suas contribuições, temos as leis dos movimentos planetários, as famosas 3 leis de Kepler, que são a lei das órbitas, que afirma que os planetas têm órbitas elípticas, a lei das áreas, que diz que os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, e a terceira lei de Kepler, que afirma que a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita
de um planeta é constante. Além disso, Kepler realizou diversos importantes estudos no campo da ótica geométrica, que posteriormente possibilitaram com que ele desenvolvesse um modelo de telescópio refrator mais eficiente do que os da época. Então, em seus estudos sobre a ótica, Kepler estudou, dentre outras coisas, o funcionamento das câmaras escuras, a formação de imagens no olho humano e a diminuição do diâmetro da Lua durante eclipses solares, por exemplo. Uma vez que seu principal objetivo era a compreensão da natureza da luz e das sombras, da refração de suas causas e do funcionamento do olho humano enquanto instrumento de formação de imagens. Esses estudos desenvolvidos por ele possibilitaram que Kepler pudesse desenvolver um modelo teórico de telescópio que fosse baseado em cálculos matemáticos e nas suas propriedades ópticas. Baseando-se então em seus conhecimentos sobre a formação de imagem e do funcionamento das lentes, em seu modelo, Kepler utiliza duas lentes convexas, ao invés de uma convexa e uma côncava, como é o caso do telescópio galileano. Isso faz com que a capacidade de aproximação dos objetos desse telescópio aumentasse, possibilitando uma melhor visualização dos corpos celestes e que as imagens não ficassem mais invertidas. Os telescópios refratores, por mais diversos que possam ser, baseiam-se nas mesmas propriedades e princípios ópticos, como o funcionamento de lentes, a formação de imagens e a propagação da luz. De maneira ampla, constituem-se basicamente de uma lente objetiva e uma ocular, por onde os raios de luz formadores de imagem entram e saem, respectivamente. Recebem esse nome justamente por uma estar apontada na direção do objeto e a outra para o olho do observador. Como se pode perceber na imagem aqui apresentada, vê-se nela descrito o funcionamento e a projeção de uma imagem a partir de um objeto real no telescópio refrator. Evidentemente, trata-se de um telescópio refrator kepleriano, pois suas duas lentes são convergentes, mas daqui já podemos extrair a essência de um cenário mais geral. Nota-se que, ao passar pela primeira lente, os raios notáveis de luz se interceptam adiante e formam uma imagem real, invertida e menor. Essa, por sua vez, atuará como um objeto real, que assim terá seus próprios raios notáveis de luz atravessando a outra lente. A interceptação destes, por outro lado, ocorre atrás da lente, formando assim uma imagem virtual direita e maior, com relação à primeira imagem, é claro. O resultado desse processo é o que captamos por intermédio de nossos olhos e possibilita a visão ampliada de corpos celestes. Em virtude disso, estudiosos dos instrumentos ópticos chegaram a algumas equações que permitem qualificar cada modelo de telescópio. Dentre elas, cabe citar neste trabalho pelo menos duas, pois dizem respeito ao aumento de um objeto. São elas a razão focal e a amplitude. A razão focal é dada pela razão da distância focal pelo diâmetro, ou abertura, de tal forma que, quando se procura efetuar a compra de um desses equipamentos, deve-se sempre procurar pelo que possua a menor razão focal, já que, quanto menor ela for, melhor será o telescópio, em termos de aproximação pelo menos. O aumento, também chamado de ampliação ou magnificação, no entanto, é dado pela seguinte expressão, na qual se percebe a razão entre a distância focal da objetiva pela distância focal do ocular. Ou também, conforme a preferência do pesquisador, pode-se também obter aumento pela multiplicação entre a ampliação da objetiva e a da ocular. Por fim, o aumento máximo é expresso aproximadamente por 2,25 vezes a abertura. Como último tópico, esclareceremos algumas vantagens e desvantagens desse tipo de telescópio. Começamos por dizer que costumam ser mais caros do que os refletores e mais difíceis de serem posicionados no espaço, dada a leveza dos espelhos em relação às lentes. Além disso, os telescópios refratores costumam ter razões focais que variam de razão focal 6 a razão focal 8, enquanto que os refletores costumam variar de razão focal 3 a razão focal 5 para o foco newtoniano, e razão focal 10 a razão focal 11 para o foco Cassegrain, por exemplo. Essas são as desvantagens, mas não somente disso valem seus refratores, que possuem como algumas das principais vantagens o uso destinado a objetos mais brilhantes e a menor propensão à aberração cromática. Assim, encerramos nossas discussões a respeito de um assunto tão abrangente e complexo que merece mais destaque acadêmico. Obrigado pela atenção.
Tchau.